Mensagem bíblica: os últimos avisos para o fim da graça e vinda do Anticristo. O fim da era da graça de Deus terá o seu fim como teve fim a era da lei de Moisés. João 1 e verso 17. A vinda do Anticristo terá de acontecer porque assim está escrito em 1 João 4:3, 2 de São Inocêncio 2, 3 e 4. Nestes dias de 2021-22, a atmosfera política e religiosa do mundo indica o cumprimento profético de acontecimentos à escala global. Com a vinda da pandemia do Covid-19, a apostasia aumentou e isto é um sinal evidente do tempo do fim. As Virgens Loucas não estão tomando a sério o aviso de Jesus para se regenerar. O arrebatamento da Igreja pode acontecer breve e com ele virá o fim da era da graça de Deus. A mensagem que se segue é uma chamada a um bom exame à nossa consciência para a nossa situação espiritual e preparação. Em Apocalipse 19, verso 7, diz que vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E em Mateus 25, verso 10, afirma que as virgens que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas e fechou-se a porta. Sobre as Virgens Loucas, este termo usado por Jesus para descrever os crentes carnais e naturais é um assunto sério, porque louco significa doido ou alienado. Quem somos nós? A vida cristã nunca foi fácil, nem nunca será. Ela é uma vida de lutas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Efésios 6, verso 10 ao verso 18. E se não estamos em lutas espirituais, já estamos vencidos por essas hostes espirituais da maldade. Em 1 Coríntios 6 e verso 19, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não somos nós mesmos. Mas em 2 Coríntios 13 e verso 5, adverte-nos nestas palavras: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que não já estáis reprovados. É tempo de reflexão. Procuremos saber se as Escrituras que se seguem fazem parte da nossa vida cristã. Porque quando nos convertemos ao Senhor, todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 16 a 18. Já não somos deste mundo, por isso o mundo nos aborrece, como aborreceu a Jesus. João 15, 18 e 19. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, disse Jesus. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, em verso 22. É tempo de refletir. Neste programa, eu gostaria de inserir muitas coisas que seriam para nosso aviso do que este pobre mundo vai enfrentar e creio num tempo breve. Mas devido à extensão do mesmo, isso me impede para não ser longo demais. Contudo, por favor, ouça e veja as fotos e os clipes que nos mostram aquilo a que chamamos de prelúdio. Atente para estas três coisas. Primeiro, a preparação dos governos mundiais, político e religioso,
na Agenda 2030 da ONU e o novo humanismo no Vaticano. Segundo, guerras, fomes, pestes, terremotos, tsunamis, vulcões, etc. Terceiro, e nos dias do fim, o ódio é a sentença divina para os cristãos e os dias serão trabalhosos. Mateus 24, 9 e 10 e 2 Timóteo 13, verso 1. Resta-nos a proteção divina e que Deus vos abençoe. Graças a Deus. Estamos na presença do Senhor mais uma vez para o exaltar, para lhe dar a glória, o louvor, a gratidão da nossa vida, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e vai continuar a fazer. Glória ao nome do Senhor. É bom estarmos consigo, prezado irmão, querido amigo, glória ao nome do Senhor. Estamos com um propósito, é de lhe trazer as boas novas de salvação que são para toda a humanidade. Glória ao nome do Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um ano de 2021 e nós damos graças a Deus por este ano que o Senhor nos tem dado, ainda com lutas, com dificuldades pelo mundo inteiro, mas sabemos que em tudo o Senhor há de ser glorificado e ser exaltado. Glória ao nome do Senhor. É altura, é tempo de cada um de nós estar preparado e mais perto do Senhor, adorando o Senhor, exaltando o Senhor, porque tudo aquilo que se está passando ao redor de nós, em todo o mundo, tudo isto nos mostra que Jesus está para voltar muito breve. Quão breve será, eu não sei. O irmão também não sabe. Somente Deus Pai o sabe. Mas graças damos ao Senhor que podemos ler e, através da Bíblia Sagrada, os sinais que precedem a sua vinda. E eu creio que esses sinais que precedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo estão entre nós. Alertar os corações daqueles que na realidade andam um pouco mais descuidados. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor os abençoe. Este é o nosso alvo, é trazer a mensagem de Deus para que todos aqueles que veem e ouvem se possam preparar para subir ao encontro do Senhor. Vamos orar, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos perante Ti, na certeza, Senhor, de que Tu estás presente, para ouvir e para receber a gratidão de cada vida que Tu tens resgatado com o Teu próprio sangue. Amém. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o nosso amor, aleluia, porquanto Tu nos amastes primeiro e nos amastes quando éramos ainda pecadores. Ó Senhor, quão grande tem sido o Teu amor, que nos tens livrado, meu Senhor, da condenação do diabo, nos tens trazido para o reino do Teu amor e para anunciar estas boas novas de Sião. Senhor, abençoa aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, abençoa o Teu servo na exposição da Tua palavra. Nós pedimos, Pai, e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você é um seguidor de Jesus, veja na internet o progresso da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assemblies of God, no estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte. Chegamos até vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está escrito em Romanos 1, em verso 16. Em primeiro lugar, louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor, porque só Deus é digno de toda a glória. Porquanto Ele é o autor da vida, o Criador do universo. Veio este mundo revelado em carne, na pessoa de Jesus Cristo, dar a sua vida em nosso resgate. No Calvário pagou o preço da redenção da humanidade. E nós nos alegramos tanto por saber destas verdades sagradas, porque finalmente, quando partirmos à eternidade, há dois destinos eternos, um bom e um mau, conforme Jesus tem ensinado ao longo do seu ministério, os profetas, os apóstolos, etc. E nós, como Maria, temos escolhido a boa parte, a qual não nos será tirada. Queremos que temos um lugar preparado na casa do Pai e que o Senhor o foi preparar para aqueles que o seguem. Louvamos a Deus pelo sangue da redenção de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. E antes de podermos ir ao nosso assunto, lendo a palavra de Deus, antes, porém, nós vamos cantar dois corinhos para a glória do Senhor. Minha esposa vai nos acompanhar. Amém e amém. Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim, nós vamos cantar, em primeiro lugar, um corinho que diz: breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. O Senhor disse que havia de voltar para levar-nos para a casa do Pai. E nós estamos esperando que esse dia chegue. E quem sabe, pode ser na nossa geração. Entretanto, vamos cantar mais um corinho e vós cantai connosco também. Aleluia. E alegre-se em Cristo Jesus, que é o Salvador do mundo. Amém. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Continue cantando conosco. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém, glória a Deus. E nós estamos esperando que esse dia chegue e que seja breve. Nós, antes de ministrar a palavra e lermos a palavra de Deus, vamos informá-lo de novo daquilo que já foi informado há uns minutos atrás. Ande informado, veja na internet o progresso da Agenda 2030 das Nações Unidas
e procure saber quais são os 17 objetivos e as 169 metas a atingir até 2030. Ande informado, mas compare esses objetivos com as Santas Escrituras. Ora Deus, procure estar preparado para o arrebatamento da Igreja. E, por fim, antes de vos mostrar alguma coisa sobre a mensagem que vamos ministrar, nós vamos passar alguns clipes e algumas fotos tiradas da internet. Entretanto, lembre-se disto, você conhece Provérbios 22 e verso 3. Naturalmente os cristãos conhecem e até sabem de cor. A Bíblia Sagrada diz estas palavras: o avisado vê o mal e esconde-se ou desvia-se, mas os simples passam e sofrem a pena. A estrutura do cristão nestes dias, a estrutura espiritual, deve ser baseada neste assunto, Provérbios 22 e verso 3, para andarmos avisados daquilo que se passa no mundo, comparando com as Santas Escrituras. A mensagem deste dia é um pouco longa, mas é importante para todos nós. Portanto, tome atenção desde o princípio. Arranje tempo para ver toda a mensagem que o Senhor nos tem dado. E nós vamos prosseguir. Finalmente, em primeiro lugar, nós vamos ler a Santa Escritura. Esta mensagem tem vários pontos-chave para meditação. Primeiro, provar se os Espíritos são de Deus. Pergunto, aonde é que ouvimos o Evangelho e que Evangelho ouvimos nós? Segundo, confessar ou não confessar que Jesus Cristo veio em carne. Tais pessoas são ou não são de Deus. Terceiro, o espírito do Anticristo já está no mundo há cerca de 2000 anos ou mais, mas ele próprio se vai revelar fisicamente e queremos que pode ser breve. Quarto, quem ouve a palavra de Deus e se submete a essa palavra e a Deus, tais pessoas lhe pertencem, de contrário, ainda não são de Deus. São 4 pontos-chave que nós devemos meditar maduramente. Entretanto, vamos ler a Sagrada Escritura. 1 de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 6, diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. E agora sim vamos mostrar alguns clipes e algumas fotos. Como tem sido apresentado no início deste programa, o nosso assunto bíblico consta deste assunto que estamos vendo. Os últimos avisos para o fim da graça e a vinda do Anticristo.
Agenda das Nações Unidas para 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Toma atenção aos objetivos políticos sociais que estão relacionados também com a religião mundial. Estes são os 17 objetivos que esperam alcançar até 2030, portanto, alguns já estão em progresso. Toma atenção a 3 importantes assuntos que vamos descrever antes da meditação no assunto bíblico, que, em primeiro lugar, esta Agenda 2030 da ONU contém esses 17 objetivos a alcançar, chamados de desenvolvimento sustentável, e 169 metas a ser atingidas. Não é minha intenção estudar, por este meio, as implicações de tais objetivos e metas a atingir, mas será muito bom que os ministros do Evangelho elucidem o rebanho de Deus localmente à luz das Sagradas Escrituras. E continuando esta apresentação, vamos mostrar o que a internet nos mostra também. O que é a Agenda 2030 das Nações Unidas e quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável. E continua. Continuando a apresentação, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando, isto é, as Nações Unidas estão anunciando, demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscarão concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a económica, a social e a ambiental. Nas Santas Escrituras existem, além de 614 mandamentos, os 10 principais mandamentos da Lei de Deus. Esses 10 mandamentos foram escritos por Deus em tábuas de pedra e dados a Moisés no Velho Testamento para o povo israelita. Mas há alguns anos atrás, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foram erigidas umas pedras, umas tabletes de pedra, com a inscrição de 10 mandamentos também em várias línguas que são faladas praticamente em todo o mundo, por homens que querem impor a sua vontade e deixaram esses 10 mandamentos. Nessas tábuas de pedra que ali estão colocadas no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, um dos mandamentos é reduzir a população, que atualmente se cifra em mais de 7 bilhões de pessoas por todo o mundo, reduzir essa população para apenas 500 milhões. Ali podemos ver maintain humanity under 500 million people. E alguém tem escrito que estas inscrições dos 10 mandamentos são os 10 mandamentos da nova ordem mundial, ou The Georgia Guidestones, pedras de guia da Geórgia. Vivemos em tempos
de andarmos avisados daquilo que os homens querem fazer. Mas os homens nada fazem se não tiver um guia. Esse é o guia satânico do anticristo que quer destruir o mundo, levando-os ao ateísmo, levando-os a rejeitar a Deus e tudo que se chama Deus, porque este é o trabalho do anticristo. Entretanto, quanto às Escrituras, o que é que elas afirmam para o tempo da grande tribulação e do governo mundial com esse falso profeta e o anticristo governando o mundo, revelados em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18? A terra ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população. E isto se encontra, além de outras, nestas Escrituras de Apocalipse 6, verso 8, Apocalipse 9, 17 e 18 e Apocalipse 14, 18 e 19. E vamos ao terceiro aspecto. Então, neste terceiro aspecto, antes de ministrar a palavra, temos que a política e a religião, ao longo da história, sempre andaram juntas. E a componente da religião do mundo não poderia faltar nesta agenda mundial. Portanto, em terceiro lugar, acerca do novo humanismo do Vaticano. No Vaticano, há muitos anos que se vem organizando a chamada Igreja Mundial do capítulo 13 do livro do Apocalipse, ou seja, as religiões todas juntas. E para isso, o Vaticano está à cabeça, conforme nós temos ministrado muito sobre este assunto, que devia acontecer no dia 14 de maio de 2020, ou seja, uma assinatura acerca do novo humanismo mundial com muitos dirigentes religiosos e políticos do mundo. Isso não pôde acontecer devido ao vírus da pandemia, mas ficou para outro lugar. Vamos ouvir o que disse este homem. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio di 2020. Como temos vindo a dizer, as religiões mundiais estão agora todas juntas com o Vaticano. Mas essa reunião que era para ser ou ter lugar em maio de 2020, no dia 14, como disse, não pôde ser efetuada devido à pandemia. Mas por este tempo ela já tomou lugar, creio que no dia 4 de outubro de 2021. Portanto, devemos acordar, porque agora o pacto foi assinado do novo humanismo. E agora está, ou estão, as religiões mundiais todas juntas e em conjunto com a parte política que eu creio que é para dar início ao governo mundial do Apocalipse capítulo 13. Entretanto, a Igreja será arrebatada ao céu. Eu creio assim antes de começar esse governo mundial com o Anticristo. Nesse encontro de líderes mundiais no Vaticano, desta vez esteve também presente um bispo das Assembleias de Deus do Ministério Madureira no Brasil. Cremos que tudo isto indica o cumprimento da religião mundial para o governo do Anticristo. Esta não é a primeira vez que outros
líderes cristãos pentecostais têm ido a Roma para conferenciar com o chefe do Vaticano. Tudo isto nos indica que o tempo da Igreja na Terra está chegando ao fim. Eu creio que devemos andar informados sobre o que se passa, a fim de podermos comparar com as Santas Escrituras e dar a Deus a glória e orar por aqueles que estão em tentação. Meu amado telespectador, e continuando o nosso programa, antes de ministrar a mensagem, vamos tecer ainda mais alguns pensamentos. Primeiro, para mim, a Agenda das Nações Unidas 2030 contém, além do que realmente é bom para a humanidade, as bases diretivas do governo mundial do Anticristo. Segundo, tomemos atenção que neste fim de ano, neste tempo presente, 2021, e estamos vivendo dias de enganos, mentiras, confusões, violência, opressão e controle dos povos. O humanismo está tomando o seu lugar no mundo, o humanismo sem Deus a ser implantado na Terra. Por isso, também devemos atentar para a Escritura do Apocalipse 13, que ali nos fala do governo mundial. E ele tem que começar qualquer dia. E à sombra da pandemia do vírus, o mundo está sendo enganado e controlado. Alguém afirmou, nesse mundo enganador, que devíamos aproveitar a situação da pandemia para impor ao mundo as suas regras de controlo e conveniência. Em terceiro lugar, que as previsões que anunciam pelo mundo não são boas para o ano 2022. Contudo, para os cristãos, resta-nos que Deus é o nosso refúgio e o nosso protetor nos tempos de angústia. Assim, devemos tomar atenção que, além daquilo que já foi dito, esta Agenda 2030, que contém 17 objetivos a alcançar e outros 169 metas a atingir, e são chamados de desenvolvimento sustentável, seguro, resistente ou conservador. Não é minha intenção entrar por este meio as implicações de tais objetivos e metas a atingir, mas será muito bom que os ministros do Evangelho elucidem o rebanho de Deus, localmente à luz das Sagradas Escrituras, e compare aquilo que estão organizando no mundo com aquilo que as Escrituras afirmam, porque esse é o trabalho dos servos de Deus. Em segundo lugar, os 10 mandamentos humanos das pedras no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Também é tempo de sabermos o que é que aquelas pedras realmente dizem, porque eles querem reduzir a humanidade para 500 milhões de pessoas. Também as igrejas locais deverão andar informadas localmente qual a razão dessas escrituras ali nas pedras e os seus autores desejarem essa redução da humanidade para 500 milhões. Quanto às escrituras, elas revelam que para o tempo da grande tribulação, com o governo mundial do Anticristo e do falso profeta, vai acontecer aquilo que eles já estão planeando em Apocalipse 13, 1 a 18. A Terra ficará reduzida, como temos dito muitas vezes, a cerca de 1/4 da sua população, com as hecatombes reveladas no livro do Apocalipse. E
isto se encontra, além de outras passagens das Escrituras, em Apocalipse 6, 8, Apocalipse 9, 17 e 18 e Apocalipse 14, 18 e 19. Em terceiro lugar, que é acerca do novo humanismo do Vaticano. Finalmente, a reunião anunciada pelo chefe do Vaticano para a assinatura da agenda religiosa com todas as religiões da Terra e alguns políticos, que estava para ser feita no dia 14 de maio de 2020, como temos já anunciado, foi adiada para outro tempo, que creio que já tomou lugar no dia 4 de outubro de 2021, como também já temos anunciado isso neste vídeo. Portanto, eu creio que, além das intenções preparatórias para o novo humanismo, que naturalmente se coaduna com a Agenda 2030 da ONU, a religião mundial está agora pronta para atuar com o governo do Anticristo. E agora nós vamos ministrar acerca da leitura da Santa Escritura que foi feita em 1 João 4, verso 1 ao verso 2, nos fala daqueles que negam que Cristo se revelou, que Deus se revelou em carne, e negam a Cristo, e etc, etc, e a vinda do Anticristo. Portanto, nós vamos chamar-lhe, como já temos dito, os avisos do tempo do fim da era da graça de Deus e a manifestação do Anticristo. A mensagem segue-se então com 3 partes. Primeiro, a introdução e os falsos profetas. Segundo, a vinda do Anticristo. E em terceiro lugar, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro, conforme a Escritura nos narra para estes dias do fim. Nesta introdução, precisamos dar atenção ao que vai ser exposto nesta mensagem, porque ela requer de cada um de nós que tenha um certo cuidado espiritual para evitar distrações, para que a mensagem seja entendida. Ela não somente é um aviso, mas é também uma luta espiritual. Não se distraia com nada acerca daquilo que começou a ouvir nesta mensagem. Os últimos avisos sobre o Anticristo são informações bíblicas no contexto profético deste tema e que as pessoas precisam de andar com cuidado espiritual devido aos laços espirituais malignos do espírito deste personagem que é o Anticristo, porque a leitura nos fala de falsos profetas e o Anticristo ou o espírito do Anticristo não faz nada se não for introduzido nesses falsos profetas. Eles contêm, então, ou são possuídos pelo espírito do Anticristo e que os tais devem ser discernidos e evitados. Aonde ouvimos o nosso Evangelho? Ou por outra, perguntamos aonde ouvimos o Evangelho de Cristo? E que realmente é esse o Evangelho de Cristo? Ou que Evangelho nós estamos ouvindo? Os nossos ouvidos são as portas da morte ou as portas da vida. Depende daquilo que a gente ouve. Que tipo de Evangelho você está ouvindo, visto que há Evangelho político, Evangelho social, o Evangelho humano, o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muito tipo de evangelhos e há o Evangelho da prosperidade. Que tipo de Evangelho você está ouvindo? Está você tomando aquilo que disse Jesus na sua vida? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho que neste púlpito é ministrado. E fora deste Evangelho, outro Evangelho para Deus não há. Outro caminho não existe para Deus. Sabemos nós, ou damos nós algum valor às palavras de Paulo em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 18, que nos ensina a sermos cautelosos porque a nossa luta é contra principados,
contra príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Estamos nós enfrentando essas potestades espirituais malignas na nossa vida? Se não estamos, então estamos num caminho errado. Sabemos nós que Satanás se transfigura em anjo de luz e que os ministros dele se transfiguram em ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 12 a 15. Portanto, o diabo também ensina o seu evangelho, mas ele é fraudulento. Sabemos nós o que significa fraude. É dolo, engano, burla e roubo. E não é de Deus, é falso e leva as almas para o inferno, para quem desejar ouvir enquanto tem tempo. Sabemos nós quem governa o mundo. Porventura, em 1 João 5, verso 19, não diz que o mundo está no maligno. Você entende o que significa o mundo estar no maligno? Significa estar debaixo do domínio total do diabo. Significa um mundo agreste ao Evangelho de Cristo, num mundo de trevas, de assassinos, de destruidores, de ladrões, como disse Jesus em João 10 e verso 10. Resta-nos a nós, pela graça de Deus, que somos o sal da terra e as luzes do mundo, que foram tirados desse mundo vil, destruidor de Satanás, e faz a diferença. E ao enfrentar a cruz para salvar alguns, Jesus disse: já não sou deste mundo. E não só isso. Ele disse também: já não falarei mais muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem comigo. João 14, verso 13. Se aproxima o príncipe deste mundo, de maneira que o mundo está no maligno e a maior parte da humanidade segue esse príncipe, que é Satanás. E a única forma de vencer este príncipe maligno é sermos seguidores de Cristo e sujeitos ao seu glorioso e santo ensino. Jesus disse: vós sois o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, versos 3 ao verso 16. E em Tiago 4, verso 7, afirma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se de que Jesus disse estas palavras: desde o dia de João Batista até agora se faz violência, diga violência, ao reino de Deus, ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11, verso 12. São lutas e forças que se empregam contra as forças espirituais. Isto tem que acontecer naqueles que se convertem ao Senhor para permanecerem no caminho da glória do céu. Se você não está lutando, você já está vencido. O mundo tem um governo universal com o seu príncipe, que são as potestades do ar, os principados, as hostes espirituais da maldade. E a Igreja de Cristo vive nesta atmosfera e tem de lutar para vencer e não ser vencida, dando ouvidos aos ensinos do diabo. Não, a Igreja são as luzes do mundo que fazem a diferença. Não somos do mundo como Jesus do mundo é, não é. Não somos nós também advertidos por Deus que o espírito do anticristo opera nas bocas dos falsos profetas, sejam eles de cariz cristã ou religiosa, de qualquer religião? Somos advertidos por Jesus e pelos profetas e pelos apóstolos de que para os últimos dias haverão não só tempos trabalhosos para a Igreja, mas montões de falsos profetas. Não lemos nós que já no tempo de João muitos falsos profetas se haviam levantado no mundo? 1 João 4, verso 1, pergunta como será nestes dias. E o seu trabalho é a negação da encarnação do Verbo. São muitos aqueles que negam que Deus se revelou em carne. Ou seja, para eles, Deus não se revelou em carne na pessoa de Jesus, e Jesus era um bom homem,
um profeta e nada mais, etc, etc. E os primeiros anticristos são exatamente o povo de Israel que não crê que Cristo Jesus, ou que Deus se revelou em carne. Eles foram os primeiros falsos profetas. Nós temos ensinado muito nas Escrituras que Israel é um povo escolhido do Velho Testamento, mas a Igreja é o povo escolhido do Novo Testamento. E Israel era apenas numa região, mas no Novo Testamento é universal. A Igreja do Senhor está em todas as nações do mundo. E todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, nem quer ouvir o Evangelho de Cristo. E Israel é, neste tempo presente, o sinal mais evidente de que, com a sua restauração, o tempo da era da graça está terminando. Satanás governa o mundo com os seus agentes políticos e religiosos, com algumas exceções, são controlados por esse espírito maligno. Mas já no passado, em Israel, no meio dos religiosos desse povo, houve esses falsos profetas que lideravam à desgraça a nação e os seus governos e os seus reis. Toma atenção, porque o diabo não mudou, como Deus não muda nem a sua palavra. Por exemplo, no tempo de Elias, o profeta de Deus, o governo da nação liderado pelo rei Acabe e sua mulher Jezabel estava subjugado à influência de 850 profetas de Baal e Asera. Nestes dias há uma invasão de espíritos malignos que têm se infiltrado nos governos do mundo para os controlar a seu belo prazer. E este profeta de Deus acabou com 450 profetas de Baal no rio Coisão. Mas daí resultou que lhe movessem perseguição e morte. E isto se vê em 1 Reis 17, 18 e 19. Mas você pensa que esta situação terminou com a exterminação desses 450 profetas do diabo? Não, isso não aconteceu. Antes, porém, diz a palavra de Deus, não durou muito tempo que esse rei Acabe já tinha mais quase 400 profetas de Baal que o aconselhavam nas coisas diabólicas, com seus conselhos no governo. 1 Reis 22 e verso 6. Ainda hoje é da mesma forma. O mundo está no maligno e muitos reis e presidentes do governo são controlados por aqueles que têm espíritos imundos, espíritos de demónios, para controlar o mundo a seu belo prazer, contra as Santas Escrituras. Isso aconteceu no passado e acontece no presente. 1 Reis 22, verso 6, ainda hoje é da mesma forma. Quem são os conselheiros dos governos nestes dias? Para não afligir ninguém, porque nem todos são iguais. Fica dito, porém, que estas passagens bíblicas são a base do conhecimento do que existe por todo o mundo, porque o mundo está no maligno. Em Marcos 5 e verso 9, revela ali um homem que tinha uma legião de demónios. As suas moradas eram nos sepulcros, feriam-se com pedras e Jesus o libertou. Afirma-se que uma legião são 6.000 demónios. Então, veja como vai este mundo possuído por Satanás. E neste tempo presente, o trabalho desses falsos profetas é trazer o engano e falsas doutrinas, negar o único caminho para Deus, que é Jesus, e negar a redenção e introduzir doutrinas diabólicas de toda a ordem e criar confusão e sofrimento mental e espiritual. Esse é o trabalho do falso profeta, daqueles que estão possessos por Satanás. Em Roma e no meio de todas as outras religiões tem-se afirmado que todos os caminhos vão para Deus. Mas Jesus Cristo fala bem alto e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ponto final. João 14 e verso 6. Quem tem razão?
é a nova ordem mundial, é o governo mundial, é a religião mundial, ou é Jesus e a sua palavra? Você sabe quem é Jesus? Jesus é o Verbo Divino, é Deus revelado em carne. Neste púlpito tem-se dito talvez centenas de vezes a mesma coisa. Jesus é Deus revelado em carne. E este mundo continua no maligno. A influência satânica dos governos das nações tem levado essas nações a uma luta titânica para destruir tudo o que é de Deus. E isso vai culminar com a manifestação pessoal do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, e verso número 4. Lembre-se disto, que em 2 Pedro 2 e verso 1, o servo de Deus disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduziram heresias de perdição, negando o Senhor. E há muita gente negando a Cristo como Ele realmente é. Em 2 Timóteo 4, verso 3 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, não poderão ouvir a palavra, como no tempo daqueles 2 profetas de Apocalipse, capítulo 11, o mundo estava farto de os ouvir e o Anticristo matou-os. Tinham comichão nos ouvidos porque eles atormentavam o mundo com as suas pregações. Nós aqui dizemos o que está escrito. Ou a pessoa se converte a Jesus e muda de vida, ou então vive neste mundo e debaixo da autoridade do príncipe dele. Ou somos cristãos de Cristo, tomamos a nossa cruz, ou então não somos. Ou temos uma certeza absoluta da nossa salvação e não temos pontos de interrogação, porque Cristo Jesus tomou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ou somos essas pessoas libertadas por Cristo, ou precisamos de libertação. Das duas, uma. Como ia dizendo, em 2 Timóteo 4 e verso 3 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E esse tempo chegou. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. E eles o fazem. E nas igrejas e na sociedade. Muitas das igrejas falam um evangelho que não é o evangelho de Deus. O evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho político, etc. Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7 e verso 15. E ao introduzir esta mensagem devemos dar atenção à manifestação do Anticristo, que um dia terá de manifestar-se e que João está avisando já há 2000 anos atrás, que o seu espírito já naquele tempo estava no mundo. Como é que é nestes dias? E um dos aspectos bíblicos que mais nos importa saber na vida cristã é a confissão de fé, de que Jesus Cristo veio realmente em carne, para nos resgatar com o seu sangue. Atos 20 e verso 28 diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Por isso, é o que determina se somos de Deus ou se não somos, esta confissão que acabei de falar. E essa confissão de fé implica em proclamar essa verdade, a qual nos liberta de tudo o que é deste mundo, para sermos membros do corpo de Cristo, filhinhos de Deus, regenerados, salvos e santificados. Pessoas diferentes. Pergunto, onde ouvimos nós o Evangelho? E que tipo de evangelho nós ouvimos? Que tipo de ensino nós seguimos? Visto que para o tempo do fim haverá esses montões de doutores e com a aparência de piedade. Diga, para o tempo do fim haverão montões de doutores falsos e com a aparência de piedade. Você poderá ver onde está um monte ou um montão. Olhe para as montanhas e veja se os vê. Montes são dessa forma.
Assim serão homens e mulheres, naturalmente, nestes dias. Serão aos montões. E como são muitos, não são discernidos. Só são discernidos por aqueles que conhecem o Evangelho e estas coisas que estamos falando. Sim, porque existem vários evangelhos, como já temos anunciado, e um deles é a mistura da lei com a graça. E isso não existe. Da graça tendes caído, vós os que vos justificais pela lei. Mas o único evangelho que precisamos de ouvir é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Aonde é que você está sendo apacentado? Segundo lugar, a vinda do anticristo e características do seu trabalho destruidor. Nós vamos enfrentar, ou por outra, nós vamos ministrar o que o governo mundial, com a Agenda 2030, pode trazer para o mundo. Dentro de momentos, nós vamos recomeçar. Amém. O governo mundial vem aí, mas eu não creio que a Igreja irá enfrentar o governo mundial. Mas nós temos falado muito, e a Agenda 2030 das Nações Unidas e a Europa reunificada dá-nos uma ideia de que o tempo para a manifestação do anticristo e governar o mundo está prestes a chegar. Vamos então ao segundo aspecto, como ia falando. A vinda do anticristo, características e seu trabalho destruidor. O nosso texto afirma que este é o espírito anticristo do qual já antes ouvistes que havia de vir. Já João falou disto há cerca de 2000 anos atrás. E nós estamos 2000 anos depois. Como é que é nestes dias se João já tinha falado nisto anteriormente? Este caráter, este governador mundial, já no Velho Testamento era anunciado e identificado com vários nomes e sua destruição. Em Daniel 7, verso 7 e verso 8 diz que ele é a ponta pequena que brota da cabeça do animal espantoso e que derruba 3 pontas do animal, simbólico do Império Romano restaurado, ou seja, 10 nações vão se juntar na Europa. E 3 delas ele vai destruir, porque não estarão de acordo com a sua política. E ele vai destruir. Essa ponta pequena, esse líder, fala grandiosamente, fala com autoridade, é um homem erudito e fora do vulgar. Daniel 7 e verso 20. Em Daniel 8, 25 e 26, a minha memória está correta, o anticristo é identificado como sendo o rei feroz de cara, que destrói maravilhosamente e fará prosperar o engano. Em Daniel 9, verso 26, revela que ele é identificado como o príncipe que há de vir. Em Daniel 11, verso 36, este homem é conhecido por aquele que fará a sua vontade. Aquele que fará a sua vontade, que se levanta contra Deus e faz maravilhas e será próspero. De maneira que o mundo vai enfrentar um homem assim. Em Daniel 11, verso 21, ele é conhecido por o homem vil, o homem mau, o homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, é identificado como o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o filho de Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, é conhecido por o iníquo, que causa iniquidade ou perversidade. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 9, é aquele que vem segundo a eficácia de Satanás. Vem segundo a eficácia de Satanás. Em 1 João 2, verso 22, ele é o mentiroso que nega que Jesus Cristo é o Cristo.
em Apocalipse 11, verso 7, esse anticristo é a besta que sobe do abismo e mata os 2 profetas de Deus que vão ministrar a palavra durante 3 anos e meio em Israel. Ele os vai matar porque não o mundo e ele não poderão ouvir a mensagem desses 2 profetas. Mas ninguém lhes pode fazer mal enquanto Deus permitir. Só quando Deus permitir é que eles vão ser mortos, mas também vão ser ressuscitados. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 13 e verso 3, ele é uma cabeça da besta que será morta e ferida, com ferida mortal, e que será curada. Jesus disse que o ladrão mata, rouba e destrói. João 10 e verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Escolha a Jesus. Em João 5,43, o anticristo é o falso Messias dos judeus, que Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, em esse aceitareis. E é isso que vai acontecer. E a sua maior destruição encontra-se a partir do capítulo 12 do Apocalipse, quando o próprio diabo se apoderar deste homem. Em Apocalipse 13, verso 5 ao verso 8, ele blasfema de Deus e faz guerra aos santos da grande tribulação e os mata em guilhotinas por todo o mundo. E as suas mortes são um número que ninguém pode contar por serem uma multidão enorme, ou seja, os mártires da grande tribulação. Apocalipse 7, verso 9 ao verso 14. E as suas mortes serão, como disse, por guilhotina, por todo o mundo. Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4. Aqueles que continuarem a crer em Cristo e a proclamarem a Cristo, o anticristo os vai matar. Temos dito também que vai haver muita resistência ao anticristo. E este é o facto, que eu creio desta forma, que quando se der o tribunal, o juízo das nações, quando Jesus vier para a terra no fim da grande tribulação, ele apartará os bodes das ovelhas para entrar no seu milénio. E os bodes não entrarão com certeza, serão aniquilados e destruídos imediatamente pela boca de Jesus, pela autoridade que sai da sua boca. Mas as ovelhas vão para o milénio. Não são só os israelitas que aceitaram a Cristo depois de Cristo voltar para a terra. Quando virem as marcas das suas mãos e lhe perguntarem que feridas são essas nas tuas mãos, lá, creio que no capítulo 13 do livro de Zacarias, e ele dirá, essas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então todo o Israel será salvo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 11, verso 25 e verso 26. De maneira que, continuando, as mortes serão por guilhotina. E nós temos avisado para não ficar para esse tempo. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, diz que ele se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Aqui, pare, escute e olhe, como se dizia na nossa terra. Pare, escute e olhe. Pode vir o comboio e é preciso ter atenção ao passarmos a passagem de nível. Pare, escute e olhe. 2 Tessalonicenses 2, verso 4, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se chama, ou que se adora. Diga tudo. E aqui precisamos dar alguma atenção. Eu creio que esta lista que vai ser exposta nos dará uma ideia do que espera aqueles que não foram no arrebatamento e aqueles que ainda se vão converter no tempo da grande tribulação. Este homem vil irá destruir tudo o que é relativo a Deus. Tudo o que é relativo a Deus. E sua adoração, porque se sentará como Deus no templo de Deus e exigirá a adoração da sua própria pessoa. Então, vejamos o que os cristãos nesse tempo normalmente, ou por outra, neste tempo normalmente usam para servir o Senhor e que no tempo do anticristo vai ser destruído.
começamos pela internet. Tudo o que é de programas cristãos da internet, de um momento para o outro fica escuro. Não há mais programas, porque ele exigirá para si a adoração e não para Deus. Conhecimento da sua pessoa e não de Deus. Portanto, começa aí. Em segundo lugar, eu creio que a Bíblia será erradicada, logo que seja possível, destruída. Depois, todos os programas e estudos da Bíblia, de Deus e do homem, que sejam encontrados serão destruídos. As emissões de rádio serão aniquiladas. Tudo que se vai, nestes dias se fala de Deus acerca do ensino, da pregação, etc., por todo o mundo, pelos satélites, pela internet, pelas igrejas, tudo vai ser destruído. As igrejas vão deixar de ser lugares onde se cultua, para dar lugar à Igreja Mundial, onde todas as religiões têm o direito de lá estar. Você acorde, man! Acorde! Acorde! Nós estamos chegando ao fim dos dias, o Vaticano está tomando o seu lugar com todas as religiões para implantar o novo humanismo, entre aspas, e com todas as religiões dizendo que todos os caminhos vão dar a Deus, quando Jesus disse que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é que está certo? Ouça o Evangelho. Os ginários, os cânticos serão destruídos. Os DVDs, os CDs cristãos serão destruídos onde quer que sejam encontrados pelas autoridades. Os agentes do governo mundial, político e religioso, irão confiscar casa em casa tudo o que é de Deus e, naturalmente, tirar-lhe todas as armas. De maneira que estejamos com atenção à palavra de Deus. Eu creio que essa pessoa, ou que essa operação, melhor dito, tomará lugar logo após a morte dos dois profetas. No Apocalipse capítulo 11, porque eles vão atormentar o mundo. Até ali, é natural que haja muita coisa ainda que fale de Deus, mas dali para a frente a coisa vai ser brava. Pergunto, como poderão as pessoas crer ainda em Deus com todo o material e ensino espiritual destruído? Toma atenção. Agora nós precisamos de identificar o seu trabalho, o trabalho destruidor. Tudo ele vai destruir, tudo que se chama Deus ou se adora. É possível que algum material seja preservado, escondido, etc. Segundo, ainda vai ser possível crer em Deus nesse tempo de perseguição e destruição das coisas de Deus, porque Deus não se deixa sem testemunho, como está escrito. Então, ele mandará 3 anjos com anúncios diferentes voando pelo mundo, pelos ares, anunciando. Alguém poderá dizer que poderão ser potentes emissoras de televisão ou de rádio. Eu penso que isso deve estar fora de questão, porque isso são as primeiras coisas a serem aniquiladas pelo Anticristo. Mas eu creio que serão mesmo esses 3 anjos que vão voar pelo mundo, pela terra, e falando em todas as línguas, e um deles pregará o Evangelho eterno pelo mundo inteiro e vai proclamar aos que habitam sobre a terra a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, ainda vai ser possível crer em Deus, porque desta vez não é pelos homens que o Evangelho está sendo anunciado, mas sim pelos anjos lá do céu. Um só anjo sabe todas as línguas dos homens da terra. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. E toda a gente nesse tempo terá esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, ainda que diretamente do céu, e tomará a sua decisão ainda no meio das grandes angústias da grande tribulação. E agora o tempo presente e o tempo do fim. Sobre a revelação do Anticristo nestes dias finais de 2021,
Queremos que se aproxime o tempo da sua manifestação, pois que a situação do mundo lhe é propícia. A situação atual do mundo é propícia. Não quer dizer que realmente ele se vai manifestar, que eu não sei, mas a situação é propícia. Com vários dos problemas aparentemente insolúveis. Alguns afirmam que somente o governo mundial os poderá resolver. E eu creio, como disse há pouco tempo atrás, que à sombra da pandemia do mundo inteiro, os políticos estão tomando as suas posições para não perderem, como eles dizem, a oportunidade de tomar conta do mundo. E realmente é isso que vai tomar lugar, segundo Apocalipse 13, e verso 1 ao verso 18, no tempo de Deus. E que o mundo se tem passado, e que no mundo se tem passado também nestes últimos anos, ou aquilo que no mundo se tem passado, dá-nos uma ideia das profecias estarem tomando o seu cumprimento. Em Mateus 24, 6 a 8, como muitas vezes temos afirmado, Jesus, dando resposta às perguntas dos seus discípulos, afirma que para o tempo do fim haveriam de cumprir-se várias coisas que, a meu ver, seriam à escala regional e planetária. Primeiro, guerras e rumores de guerras. Isto foi dito aos judeus, portanto, a começar por aquele lugar. Segundo, nação contra nação e reino contra reino. Terceiro, que haveria fomes e que haveria pestes. E em quinto lugar, que haveria terremotos em diversos lugares. E o Senhor usa a metáfora das dores, do princípio das dores de uma mãe que espera um filho, para ilustrar como seria esse tempo. Ou seja, estas coisas que o Senhor disse aconteceriam antes das reais dores do parto daquela mãe. E essa metáfora pode ser ainda vista em Isaías 26 e verso 17, sobre o princípio de dores. E Oséias 13 e verso 13. E a pergunta dos discípulos era sobre o fim do mundo. E Jesus não lhe respondeu à letra. Não lhe respondeu que esse fim era o fim do mundo, mas o fim. E é aqui que existe algum problema de interpretação. O problema aqui nos parece ser o fim de uma era. O fim da era da graça de Deus. Fim de um tempo. Com a pregação do Evangelho pelos servos de Deus, como diz o verso número 14. Aí, finda o Evangelho pregado pela Igreja. Porque a Igreja vai ser arrebatada ao céu e não prega mais o Evangelho. Ou sejam os servos de Deus que fazem parte da Igreja. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim dessa dispensação da era da graça de Deus, porque como houve o fim da era da lei de Moisés, assim a graça teve início e terá o seu fim. Vejamos algo de interesse. Primeiro, o Evangelho tinha de ser pregado a todas as gentes, ou sejam, tanto judeus como todos os gentios, pela Igreja, que são as luzes do mundo. Mas em as luzes do mundo sendo arrebatadas ao céu, o mundo fica às escuras. Segundo, no milénio de Cristo também haverá pregação do Evangelho. Isaías 11 e verso 9. Pregação da palavra de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Terceiro, Jesus não respondeu que seria, como disse, o fim do mundo, mas o fim. Porque o fim do mundo, como se entende, somente acontecerá no fim do milénio, quando Deus destruir o planeta com fogo, conforme está escrito em Apocalipse 20, e verso 9, e Apocalipse 21, e verso 1, que diz: vi um novo céu e uma nova terra, etc. Então, o tempo atual indica que estas coisas, por Jesus mencionadas, como sendo o princípio de dores, já estão em progresso há algum tempo.
guerras movidas a Israel, pelo menos umas 7 ou 8 já aconteceram até aos tempos presentes. Segundo as guerras mundiais, as quais aconteceram, 1914 a 1919, 1939 a 1945, que levaram, creio que, cerca de 80 milhões de pessoas para o outro lado da vida e uma Europa destruída. Terceiro, as fomes devastadoras que têm existido no mundo, as pestes que têm levado muitas centenas de milhões por todo o mundo, os terremotos, os tsunamis que têm destruído e morto centenas de milhares de pessoas por todo o mundo. E você naturalmente sabe o que se passou na Indonésia no dia de Natal de 2004, no Japão. Creio que em 2011, se a minha memória está correta, com aquele terremoto e aquele maremoto que creio que levou 25 mil pessoas. No Haiti, o terremoto que ali levou cerca de 300 mil pessoas. Eu pergunto se estas coisas são ou não princípio de dores. Louvado seja Deus. Vamos ter em mente que foram milhões de pessoas dessa forma. Você pode ver na internet essas coisas para eu não perder mais tempo. Agora, sendo que o Evangelho pregado por a Igreja, por todo o mundo, a todas as gentes, isto é, a todas as nações, está em vias de conclusão e de muitas e variadas formas, incluindo satélites. Então, este é o ponto crucial para meditar, que realmente estamos no fim do tempo da Era da Graça e que a semana número 70, profética de Israel, começará logo após o arrebatamento da Igreja, conforme temos vindo a ministrar. Nesse tempo presente, os governos mundiais, político e religioso, estão tomando os seus postos de várias formas. Vejamos 4 assuntos em progresso. Primeiro, esses governos mundiais são proféticos, têm que existir. Apocalipse 13, verso 1. Tem que existir. Vem o dia em que isso tem que acontecer. Segundo, os posicionamentos estão tomando lugar na Europa reunificada e nas Nações Unidas, conforme temos vindo a falar na Agenda 2030, que já vai em progresso desde 2015. Toma atenção. Terceiro, atualmente a Agenda das Nações Unidas 2030, conforme ia dizendo, está em franco progresso. Em nossos dias, com a vinda do Covid-19, o povo é pago para não trabalhar. E isso interessa aos governos para uma completa dependência dos povos, controlados pelos governos, isto é, o espírito do anticristo em ação para o fim. Isto tem acontecido. Creio que na Europa, mas particularmente em Portugal e nos Estados Unidos, o povo é pago para não trabalhar. O que é que isto significa? Caos, dificuldades, problemas, fome, falta de trabalho, etc, etc. Dias propícios para a manifestação do governo mundial. Vamos ver alguma coisa. Esta é uma notícia de junho de 2011. Portugal tem 220 mil agricultores pagos para não trabalhar. Pergunta-se, porquê nesses dias o povo é pago para não trabalhar? A resposta é tornar o mundo dependente do sistema político. Porque em Portugal já há muitos anos se pagava aos pequenos lavradores para não semear as suas terras. O espírito anticristo há muito que está em operação. Estamos a chegar ao tempo de uma completa dependência dos grandes e dos poderosos que controlam o mundo. Isto tem que acontecer. Não pode acontecer de um dia para o outro, o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Isto vai aos poucos, mas vai, segundo a palavra de Deus. Em quarto lugar, o que virá no futuro. As reais dores de parto estão no cumprimento profético de Apocalipse capítulo 16,
até ao capítulo 16, 17 e 18. Essas são as reais dores de parto e não o princípio das dores. Ali se encontram as pragas dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Não é sobre Israel nem o Médio Oriente, é sobre a terra. E para termos uma ideia dessas reais dores, dizem em Apocalipse capítulo 6 e verso 8 que 1/4 da população da terra vai morrer de guerra, de fomes, de pestes e feras da terra. As próprias feras onde atacar o povo e matá-los. Estas guerras não são naturalmente do capítulo 24 de Mateus 6 a 8, que são o princípio das dores, mas 1/4 da população do mundo a morrer no capítulo 6 do livro do Apocalipse são realmente dores de parto. Assim, também que a fome será grande, e para comparar e para compreendermos essa situação, um pão nesse tempo é preciso um dia de trabalho para comprar um pão. Apocalipse 6 e verso 6. Em Apocalipse 9, verso 18, apenas com 3 pragas, mais 1/3 dos homens da terra será morto pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre, o que nos parece fogo atômico. Mas em Apocalipse 16, verso 17 ao verso 21, haverá um tão grande terremoto em todo o mundo que as cidades das nações serão destruídas e as ilhas irão desaparecer com esse terremoto e tsunami. De maneira que as reais dores de parto vêm a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. E tudo tem que ter um progresso para chegar lá. Vamos ao terceiro lugar e para finalizar. O Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Para finalizar esta mensagem, meditemos um pouco sobre este assunto. Os dois aspectos gerais desta mensagem são os falsos profetas e a encarnação do Verbo, como lemos no princípio. E o fim do nosso texto chama-nos a atenção sobre o que é verdadeiro e o que é enganoso, ou seja, o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro prolifera em todo o mundo, político, social e religioso e até espiritual. O espírito do erro prolifera, esta é uma das partes importantes desta mensagem. Em que lugar você está sendo liderado nas coisas de Deus, visto que Satanás se transfigura em anjo de luz e não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, conforme está escrito, de maneira que acorde e tome a sua cruz e venha após Jesus. Primeiro, a verdade foi rejeitada, que é Jesus, no capítulo 14 de João e verso 6. Mas este mesmo Jesus deixou o mundo, ou no mundo, essa verdade. João 14, 16 a 17 afirma: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Diga, o Espírito de verdade o mundo não pode receber. Isto é, aqueles que não são convertidos não podem receber o Espírito da verdade. Porque não o veem nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque habita convosco para sempre. Em João 14, verso 26, Jesus volta a dizer: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Em João 16, verso 13, diz que o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O mundo não pode receber o Espírito de verdade sem se arrepender. Somente pela regeneração esse mundo é convencido do pecado, da justiça
e do juízo. João 8, João 16 e verso 8. Mas o espírito do erro prolifera também no mundo, e esse é o espírito de mentira na boca dos falsos profetas, e anticristo pelo mundo inteiro, negando a encarnação do Verbo. São muitos que pelo mundo inteiro negam que Cristo é Deus revelado em carne. E nós estamos ministrando estas coisas para nosso aviso e para nosso ensino. E erro significa engano, fraude, mentira, roubo, etc. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15, diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Pergunto, aonde é que você ouve o Evangelho? Ou que Evangelho você ouve? As portas do ouvido, ou são portas de vida, ou portas de morte? Vamos compreender aquilo que diz a palavra de Deus e vamos tomar isso em consideração, porque é nos púlpitos que há a maior parte do engano, porque serão aos montões os profetas, serão montes de profetas, não são discernidos apenas pelo pequeno rebanho. Em João 8, verso 47, Jesus diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Como o nosso texto afirma, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito de verdade e o Espírito do erro. Aquele que não ouve o Evangelho da salvação, da regeneração, o Evangelho da porta estreita, do pequeno rebanho, não nos ouve. O que ouvimos nós? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não temas ao pequeno rebanho. Lucas 8, verso 32, disse Jesus. Um pequeno rebanho, em comparação com os montes, é uma coisa minúscula. Alguém disse a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam. E o Senhor disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos quererão entrar e não poderão. As virgens loucas vão bater à porta. Senhor, abre-nos. Jesus dirá: não sei de onde vós sois. Qual é a sua situação? É você uma pessoa salva, redimida pelo sangue de Jesus. Jesus deu a sua vida para o salvar, para o regenerar, para o levar para o céu. Ou você quer ir para o inferno é muito quente. Não queira ir para lá, porque quando se parte a eternidade, ou vamos para o céu, ou vamos para esse lugar de tormento. Mas para nos livrar desse lugar da condenação do diabo, Jesus deu a sua vida pelo homem. E se o aceitarmos como nosso Senhor e nosso Salvador, seremos pessoas salvas, diferentes e pertencentes ao pequeno rebanho. Se você não é uma pessoa salva, diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Peço a Deus o perdão dos meus pecados. E rogo a Deus que o poder do sangue de Jesus me limpe de tudo o que é mau, de tudo o que é contrário à Tua palavra, Senhor. Aceita este pecador arrependido ou esta pecadora arrependida. E, Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu proclamo e confesso com os meus lábios e creio com o meu coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio em carne a este mundo, Deus revelado em carne, deu a sua vida por mim e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Deus, tem misericórdia de mim e perdoa-me. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Agora, daqui para a frente, no local onde vive, você precisa procurar uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E aí, dê o seu coração publicamente a Jesus. E que Deus o abençoe e esteja preparado, porque Deus se pode manifestar breve para levar a sua igreja para o céu. Que o Senhor os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.